Bom dia, senhores, ou boa tarde. Então, vamos dar prosseguimento à segunda parte da nossa aula, cujo tema principal é o som. Ok? Então, só para resumir, né, para a gente se situar, eu havia falado sobre o som, a natureza do som, o que ele é, ou seja, a vibração das moléculas sendo transmitida em forma de uma onda e com determinadas características, propriedades, né? E vimos também que, basicamente, o som, a velocidade do som, ela depende, de propagação do som, ela depende de algumas especificidades do meio, certo? Como massa específica e elasticidade, certo? Que são, na verdade, as propriedades elásticas, nesse caso, a elasticidade, e propriedade inercial, que é a massa específica, que ocorre tanto quanto ocorre na propagação de uma corda, por exemplo, do som numa corda, né? Só que, claro, a natureza adapta essas propriedades para um caso e usa no outro caso com as suas características inerentes. Então nós vimos que o meio influencia a velocidade de propagação do som, certo? Dependendo do meio, a velocidade, porque cada meio vai ter suas propriedades intrínsecas. Essas propriedades então vão definir a velocidade do som. Então é interessante nós notarmos que em gases, né, o som é da ordem de centenas de metros por segundo, em líquidos da ordem de 4 vezes maior, por aí, e em sólidos da ordem de 20 vezes maior. Então, o meio é bastante responsável pela velocidade, é totalmente responsável pela velocidade do som, com que o som se propaga. Nós vimos também que o som, toda onda, na verdade, não só o som, toda onda ela tem essa forma aqui de propagação. Então, o que isso quer dizer? O que essa conta aqui, o que essa fórmula matemática significa? Ela significa que uma onda ela possui uma amplitude, certo? Possui uma forma e se propaga, certo? Então, amplitude, forma e propagação. É dado por esses termos aqui. Por exemplo, um som necessariamente, ou uma onda necessariamente vai ter essa forma aqui de cosseno? Não. Isso aqui pode ser qualquer função. Olha que interessante. Pode ser qualquer função. No entanto, a gente usa esse cosseno como método de simplificação. Por exemplo, um instrumento que transmitiria ou que exalaria um som com essa forma seria um diapasão, que é um som mais limpo, mais harmônico. Mas, por exemplo, as nossas vozes, né, os instrumentos musicais diversos, cada um tem uma dada função, que o som tem uma determinada forma, né, que não necessariamente é esse cosseno aqui. Mas que, como nós vimos pela análise de Fourier, pode ser muito bem construída ou composta por vários desses cossenos. Enfim. E aqui é a propagação. Toda onda, ela necessariamente vai se propagar dessa forma. Kx menos ômega t, mais uma fase aqui, uma constante de fase, se for o caso.
Mais importante é vocês notarem isso. Por exemplo, um som não vai se propagar com k ao quadrado x menos ômega t ao quadrado ou algo do tipo. Vai ser sempre essa forma aqui. Tá certo? Falamos sobre interferência também, construtiva e destrutiva. Caso a diferença de fase provocada pela diferença de caminho tenham valores específicos, sejam dadas por valores específicos, ou seja, um múltiplo par de π, então seria uma interferência construtiva, ou um múltiplo ímpar de π, seria o caso da interferência destrutiva, seja qual for o caso, a interferência ela pode acontecer quando você tem duas ondas se propagando e se juntando. Então elas obedecem ao princípio de superposição. O que seria a interferência construtiva? Seria dois máximos num dado ponto, nesse caso aqui representado por esse ouvinte, dois máximos se juntando naquele ponto. Então elas vão interferir construtivamente. Então um máximo vai se sobrepor ao outro, aumentando a amplitude. Por outro lado, elas podem se juntar um máximo com um mínimo. Então a sobreposição desses dois vai dar uma intensidade nula, que é o caso da interferência destrutiva. Falamos muito sobre isso. Falamos sobre intensidade, decibéis também, que é uma forma de medir a intensidade sonora, forma padronizada para definir a intensidade sonora. E agora, enfim, vamos falar um pouco sobre o efeito Doppler, certo? Para finalizar, então, a nossa segunda parte da aula de sons. O que seria o efeito Doppler? Vocês já devem ter percebido, olhem para essa figura no slide, vocês já devem ter percebido, deve ter passado por vocês uma ambulância. E se você se lembrar, você vai perceber que quando ela está vindo em sua direção, o som da sirene parece um. Depois, quando ela se afasta de você, seguindo o seu caminho, parece que o som fica mais grave. O som da sirene fica mais grave, né? Ele muda, você percebe isso. Esse, então, é o efeito Doppler. O efeito Doppler ele é observado, no caso específico do som, sempre que existe um movimento entre a fonte emissora, no caso que eu citei seria a ambulância, e um observador, que no caso que eu citei agora, no exemplo que eu dei, pode ser você. Né? Sempre que existe um movimento de um em relação ao outro, eu vou ter o chamado efeito Doppler. E o que seria então o efeito Doppler? Como ele é percebido? Ele é percebido nada mais nada menos como uma variação na frequência, certo? Ou vamos colocar assim, na tonalidade, né, do som. Então, um exemplo, outro exemplo seria se eu estivesse me aproximando de você tocando uma guitarra, por exemplo. Então, o som que eu estaria emitindo ali na guitarra ou no violão, a frequência seria uma em relação a mim, que estou parado em relação ao violão, mas você perceberia outra. Existe também, vale a pena mencionar, que existe também o efeito Doppler para a luz. Esse efeito ele é muito utilizado, por exemplo, em astronomia, para você saber distâncias, medir distâncias, saber se há um afastamento ou uma aproximação de astros muito distantes. Então, no caso da luz, esse efeito Doppler, por exemplo, seria percebido como o que eles chamam de redshift e blueshift, se não me engano. Redshift e blueshift. Redshift, então, seria uma mudança da frequência na luz percebida,
né, para um lado, e caso ele estivesse se afastando, e blue shift seria uma mudança na frequência mais à direita, caso o objeto estivesse se aproximando, certo? Existem algumas diferenças entre o efeito Doppler para a luz e o efeito Doppler para o som, principalmente pelo fato de que a luz ela não se propaga num meio material. Então, uma fonte que estivesse emitindo luz, essa velocidade de propagação da luz independe do movimento da fonte. Já no caso do som, não. O som ele tem uma velocidade V de 300 a 20 graus Celsius, seria aproximadamente 343 metros por segundo, mas essa velocidade V é em relação a um referencial. Que referencial é esse? É a atmosfera em repouso. O som não tem esse referencial. Ok? Mas vamos nos ater ao efeito Doppler para o som. Ok? Vamos lá. Então eu disse que existiam dois casos, né? E, quer dizer, não só dois casos. Pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, a fonte pode se movimentar em relação ao observador, parado. A fonte pode estar parada e o observador se movimentar em relação à fonte. E os dois podem se movimentar um em relação ao outro. Nós vamos ver esses três casos. Ok? Cada um desses casos se desdobra em dois. Por exemplo, no caso da fonte em repouso e o observador em movimento, ele pode estar se aproximando ou se afastando. Ok? Então vamos lá. Então olhe para essa figura. Se eu tenho uma fonte em repouso, ou seja, velocidade da fonte igual a zero, ela emite ondas em todas as direções. Ela emite ondas esféricas, na verdade, em 3 dimensões. Aqui, como estamos falando em 2 dimensões, então seriam ondas concêntricas, né? Ondas polares ou circunferências. Eu vou mostrar para vocês uma animação daqui a pouco, mas espero que, enfim, a esse momento vocês já consigam visualizar o que eu estou falando. Então, nota o seguinte, as frentes de onda se deslocam a uma velocidade, ou se deslocam a uma distância que é dada pela velocidade vezes o tempo, para a direita. Por que para a direita? Na verdade, para todas as direções. Mas, em particular, nessa figura, nós temos um observador aqui à direita, certo? Da fonte. Então, essa fonte se propaga, essa frente de onda se propaga com uma velocidade. Que velocidade é essa? A velocidade do som. Então, após um tempo t, eu tenho frentes de onda. A primeira frente de onda que saiu aqui, após o tempo t, ela chegou ao observador. Depois vem uma segunda e daí por diante. Então, se o observador está em movimento, vamos dizer que ele se desloca para a esquerda, ou seja, que ele está se aproximando da fonte com uma velocidade VO vezes t. Com uma velocidade VO, na verdade, se desloca então por esse fator, né? VO, um movimento constante, dado cuja distância então que ele percorre é VO vezes t. Certo? Então, se vocês observarem, o número de frentes de ondas detectadas pelo observador será maior do que se ele tivesse parado. Porque, além das frentes de onda, de uma dada frente de onda estar vindo para cá, então, após um tempo t, ela chegaria nele, como ele está se deslocando para a esquerda, esse tempo t, vocês concordam que vai ser menor?
essa frente de onda que naturalmente encontraria ele aqui, na verdade, vai encontrar ele em algum ponto mais à frente. Certo? Isso significa que, na verdade, esse observador, após um tempo T de emissão das frentes de onda, ele vai observar ou receber um número de frentes de onda maior do que se ele estivesse em repouso. Certo? E quem me diz o número de frentes de ondas? É o lambda, a quantidade de frentes de ondas que a fonte emite. É o lambda. Certo? Então, se vocês olharem aqui, ele vai perceber um lambda menor, ou um lambda aparente menor. Em outras palavras, vai chegar a ele mais frentes de onda do que se ele tivesse parado. Certo? Como se ele estivesse indo buscar as frentes de onda. Certo? Bom, qual é o efeito disso? O efeito disso é que a frequência percebida pelo observador, que é igual à taxa com que as cristas de ondas são interceptadas pelo seu ouvido, ou as cristas, eu quero dizer, pode ser as frentes de onda, também é a mesma coisa. Com que frequência, então, ela é percebida? Essa frequência está dada por esse número de ondas dividido pelo tempo. Certo? Se vocês se lembrarem, o que é uma frequência? Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Se lembram disso? É o Hertz. O que é o Hertz? É o quanto um objeto volta ao mesmo ponto. Então, se ele gira mais rápido, ele tem uma frequência maior. Né? Por quê? A quantidade de voltas que ele dá num determinado intervalo de tempo é exatamente o que a frequência mede. E o que seria esse número de voltas no caso das ondas? Seriam exatamente as frentes de onda sendo emitidas. Então, essa fonte aqui, vamos colocar assim, ela pulsa a frente de ondas a cada intervalo de tempo. A quantidade, então, de frentes de onda que ela pulsa é dada pela frequência, certo? Da fonte. Ou também, em outras palavras, pode ser interpretado, se a gente estiver falando em termos de distância, pelo comprimento de onda. Opa! Está aqui o cursor. Então, uma conta singela, número de frentes de onda por unidade de tempo vai ser a frequência aparente, a frequência que o observador ouve. Então, abrindo essa continha aqui, né, vai cortar o T. Essas contas eu vou fazê-las com mais critério, digamos assim, da forma como eu tenho feito, né, com vocês. Abrindo e colocando lá em forma de resoluções, né, arquivos com nome resoluções. Então não se preocupem com isso, certo? A gente está fazendo dessa forma. Contas mais específicas para quem se interessar e explicando de uma forma mais geral o fenômeno para quem não é tão afeiçoado assim à física. Ou para quem, vamos colocar assim, tem um pouco mais de dificuldade com a matemática. Então, assim, é muito importante, se é para escolher entre os dois, é muito mais importante que vocês entendam o conceito, né? Mais importante que vocês entendam o conceito do que a conta em si. Vamos lá. Então, qual é o efeito global disso? É que a frequência sentida pelo observador, ela vai ser maior do que a frequência que de fato a fonte emitiu. E por qual fator vai ser maior? Por esse fator aqui, ó, V0
deixa eu achar o cursor aqui, VO, desculpa, V0 não, VO, ou seja, velocidade do observador, sobre a velocidade do som. Tá certo? Então, por exemplo, se o observador está parado, vocês podem notar aqui, se o observador está parado, VO vai ser 0, então FO vai ser igual a FF. Ou seja, a frequência ouvida por ele vai ser a mesma frequência emitida. Qualquer velocidade, no entanto, que ele tenha, se aproximando, ou seja, para a esquerda, vai aumentar então a frequência que ele percebe. Por qual fator? Esse fator pode ser qualquer um. Né? Por exemplo, se ele estiver se movendo para a esquerda com uma velocidade muito maior do que, ou com a velocidade igual à velocidade do som, ele esteja se movendo a velocidade de 343 metros por segundo. Uma velocidade altíssima, né? Mas ele está num avião supersônico, algo do tipo. Ele então vai perceber uma frequência que vai ser 2 vezes maior a frequência que a fonte emitiu. Interessante, né? Por outro lado, se o observador se afastar da fonte, nada mais justo ou nada mais intuitivo do que você pensar, raciocinar ao contrário. Ou seja, ele vai perceber uma frequência menor. A frequência aparente, ou seja, a frequência observada por ele, vai ser menor por esse fator aqui que a frequência emitida pela fonte, certo? Então esse é o caso do observador se afastando. Ok? Agora, se a fonte estiver em movimento e o observador em repouso, a gente muda um pouquinho o raciocínio, mas eu creio que a sua conclusão final deve ser a mesma, né? Só vai mudar um pouquinho a forma, mas você deve esperar então que se essa fonte estiver se aproximando do observador, você deve esperar um comportamento. Então dê um pause agora na aula e tente refletir, tente pensar, sem olhar para conta nenhuma, o que você acha que vai acontecer com a frequência observada, ou seja, a frequência sentida pelo observador, com uma fonte se aproximando dele. Ela vai aumentar, vai diminuir, vai permanecer a mesma se essa fonte estiver se aproximando. Uma pausa, dê uma pausa agora. Ok? Bom, então, se você deu a pausa, você já tentou se responder isso, então vamos confirmar se o que você falou, pensou, é correto ou não. Então, primeiro, nós chamamos então de período o tempo entre duas emissões da frente de onda, ok? Então, o tempo entre duas emissões aqui é um período, que é o período próprio de emissão da fonte. Né? A fonte está emitindo. Não importa que ela esteja se movendo, mas ela está, após um intervalo de tempo, ela está emitindo. Esse período de emissão de duas frentes de onda, então, na verdade, pode ser relacionado ao inverso da frequência da fonte. Tudo bem? Então, nesse intervalo de tempo, a fonte emite uma outra frente de onda F2, certo? Então, após esse tempo, esse período T, ela vai emitir uma frente de onda, depois passou um período T, ela vai emitir outra. Vamos chamar de F2. Qual é a distância, então, entre essas duas frentes de onda? Não é simplesmente... seria, se a fonte estivesse parada, ela emitiria uma frente de onda. Você concorda comigo que essa frente é um som que tem uma velocidade de propagação. Então, essa frente percorreria uma distância
dada pela velocidade de propagação do som vezes o tempo até a próxima frente de onda, quando a segunda frente de onda seria emitida. Essa distância entre os dois seria simplesmente velocidade do som vezes o período t. Concorda? Porém, enquanto essa velocidade, essa frente de onda está se propagando, a fonte está caminhando com uma velocidade que eu chamei de v da fonte, vf. Certo? Significa, então, que antes dela, e o som com a velocidade aqui do som, a primeira frente. Antes dela emitir a segunda, ela já andou um tanto, e aí ela vai e emite a segunda frente de onda. Isso significa, então, que a distância entre as duas frentes de onda não vai ser velocidade do som vezes o período, vai ser menor. Menor por quanto? Você tem que descontar a distância que a fonte caminhou antes de emitir a segunda frente de onda, certo? Logo, essa distância, e o que é a distância entre duas frentes de onda? É o comprimento de onda. É definido assim. O comprimento de onda é definido assim, como a distância entre duas cristas, né? Então essa distância vai ser o lambda, ou comprimento de onda, que o observador vai perceber. Note então que esse comprimento de onda é menor do que o comprimento de onda natural que haveria caso a fonte estivesse parada. E a frequência de onda percebida pelo observador vai ser o quê? A gente sabe que V igual a lambda F, certo? Então, quem é V? V do som. Dividido por lambda, percebida pelo observador, vai dar a frequência com que o observador percebe o som. Então, dividindo aqui, usando para lambda zero esse raciocínio que nós explicamos, nós temos esse fator aqui, que chega a essa conclusão aqui, ó, com a fonte se aproximando. O que significa essa conta? Significa que a frequência sentida pelo observador vai ser um fator vezes a frequência própria que a fonte emitiu. Se vocês notarem aqui, esse fator aqui, V sobre... cadê o cursor? Está aqui. V sobre V menos VF é um fator que é maior ou menor do que 1? Maior, né? Porque eu tenho um numerador aqui e tenho um denominador que certamente é menor do que o numerador. Isso aqui é 343, aqui vai ser 343 menos alguma coisa. Certo? Então, o que implica isso? Isso implica que a frequência, se você chegou a essa conclusão, vamos colocar assim, intuitiva, você está certo, que a frequência observada vai ser maior do que a frequência emitida, no caso em que a fonte esteja se aproximando do observador. E eu não preciso me alongar mais para dizer que o contrário também faz sentido. Se a fonte estiver se afastando do observador, então esse sinal aqui, VF, muda, essa velocidade VF muda de sinal e vira um mais aqui, acarretando nesse mais aqui no denominador, que, por sua vez, vai acarretar num fator aqui que é menor do que 1. Significa que a frequência ouvida vai ser menor do que a frequência emitida no caso da fonte estar se afastando. Ok? Em casos mais gerais, eu separei dois casos mais gerais. Ainda mantendo na linha, se mantendo na linha de explicação unidimensional, ou seja, fonte e observador ao longo de uma linha, a gente pode combinar
as equações agora, se a gente quiser falar sobre o observador e a fonte em movimento, ou seja, um caso mais geral, mas também restrito na dimensionalidade, ou seja, em uma dimensão, se a gente juntar essas duas, a gente pode verificar que dá essa fórmula geral aqui, ó. Opa. Essa fórmula geral aqui. Essa fórmula geral me diz, então, qual é a relação entre as frequências observadas ou ouvidas e a frequência emitida pela fonte, certo? Caso o observador e a fonte estejam em movimento, certo? E os sinais se mantêm. Se a fonte, como se fossem assim, duas coisas individuais, acho que você pode juntar elas, mas manter as suas individualidades. Em que sentido? A gente sabe que se a fonte estiver se aproximando, vai ser menos aqui. Se ela estiver se afastando, vai ser mais aqui. E o contrário aqui no observador. Se o observador estiver se aproximando, vai ser mais aqui. Se ele estiver se afastando, vai ser menos aqui. Eu já fiz um resumo no próximo slide, vou mostrar a vocês. Tá certo? Por uma direção arbitrária, certo? Ou seja, o que isso significa? Uma direção de movimento arbitrária da fonte em relação ao observador. Ou seja, a fonte não necessariamente precisa estar se movendo ao longo dessa linha aqui, ao longo da direção do observador. Ela pode se mover ao longo de qualquer direção, certo? Então nós temos um caso arbitrário aqui. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, somente a componente ao longo do observador da velocidade da fonte vai entrar na conta. Qualquer outra componente perpendicular não entra na conta. Então, por exemplo, se essa fonte estivesse se movendo com uma velocidade altíssima, porém perpendicular ao observador. Então nós vamos ter que esse cosseno vai ser... Esse θ vai ser 90 graus, se a fonte estivesse se movendo assim. Cosseno de 90 é zero. Então é como se a velocidade da fonte fosse zero, que não vai importar para o cálculo do efeito Doppler. Ok? Então aqui ó, eu resumi. Fonte se aproximando do observador, e o observador se aproximando da fonte, maior frequência possível, ou seja, esse é o caso em que a frequência observada, a frequência ouvida vai ser a maior possível, um se aproximando do outro, e os demais casos aqui eu não vou me prolongar muito, está aí no slide. Temos outro caso também, muito interessante. Tudo que eu falei aqui, eu me resumi a velocidades do cotidiano, né? Agora existe um outro regime. Olha para cá. Olha para essa equação aqui. Para essa equação aqui. O que acontece se a velocidade da fonte fosse... Ela pode ser qualquer coisa, né? Então imagine que a fonte esteja se movendo com velocidade do som. Uma velocidade igual à velocidade do som. Você pode notar que, nesse caso aqui, esse denominador iria a zero, ou seja, a frequência que iria para o infinito, né? Que é uma coisa não muito... fenômeno que não é muito físico, né? Então vamos tratar disso, desse caso agora, movimento supersônico. O que significa a frequência ser infinita? Nada mais nada menos do que uma representação do fato de que a fonte é tão rápida que ela alcança suas próprias frentes de onda. Então, essa aqui seria a emissão de uma fonte que está
na velocidade do som, ou a velocidade do som. Então, você nota que o observador está aqui, ele não vai ouvir nada ainda, certo? E nunca vai ouvir até que a fonte passe por ele, tá certo? Então, ó, quando a fonte tem uma velocidade supersônica, ou seja, velocidade maior do que a velocidade do som, aquela equação que eu mostrei para vocês deixa de ser válida. A figura mostra aqui o que está ocorrendo. Aqui é a fonte, está vendo? A fonte já passou há muito tempo, enquanto ainda está, digamos assim, emitindo as suas frentes de onda, certo? Então, depois que a fonte passou, o som teve a possibilidade. Por quê? Porque o som ele está restrito a se propagar com a velocidade v, de 343 metros por segundo, numa atmosfera a 20 graus aproximadamente. Então, se essa fonte e a velocidade da fonte não é restrita. Por exemplo, voltando ao caso da luz. No caso da velocidade da luz, qualquer fonte ela está restrita, não existe, ou seja, não existe nenhum objeto que possa se propagar com uma velocidade maior do que a da luz. E qualquer objeto que se propague com a velocidade da luz, por definição, ele já, segundo a relatividade, ele já não tem massa. Não existe massa. Se você tem um objeto se propagando à velocidade da luz, é porque ele não tem massa. Ele é simplesmente luz. Qualquer objeto, outro objeto que tenha massa, massivo, ele não pode se propagar à velocidade da luz. Isso é um postulado da relatividade restrita. Agora, voltando para o caso do som, esse impedimento não ocorre. A natureza não impede isso. A natureza diz que, se não chegou à velocidade da luz, então qualquer fonte pode se propagar com uma velocidade qualquer. Porém, a natureza restringe a propagação do som até uma velocidade v. Então, o que ocorre é o que vocês estão vendo nessa figura. Enquanto a fonte está se movendo com uma velocidade vf maior do que a velocidade do som, o som está indo na sua própria, vamos colocar assim, na sua própria vibe, né? Isso produz um cone, tá vendo? Isso aqui é o chamado cone de Mach. Então, ó, as frentes de onda formam uma envoltória em forma de cone, como eu falei, chamado cone de Mach. Olha aqui uma figura sobre isso. Vocês podem, inclusive, tentar acessar esse site aqui. Eles falam um pouco sobre isso. O número de Mach usado para expressar a velocidade de aviões supersônicos, por exemplo. Ou seja, tudo que nós falamos aqui sobre efeito Doppler são sempre velocidades menores do que 1 Mach, que é a velocidade de Mach. Porém, objetos supersônicos, então, a gente pode representar o número de Mach como a razão entre a velocidade dessa fonte e a velocidade do som. Então, por exemplo, quando eu digo um objeto está em Mach 2, significa que a velocidade desse objeto, dessa fonte sonora, que pode ser um avião, um Concorde, é 2 vezes maior do que a velocidade do som, e daí por diante. Então, pela figura ao lado aqui, a gente pode ver que o ângulo θ, chamado de ângulo do cone de Mach, é dado por seno de θ, ou seja, qual é a angulação desse cone aqui? Vocês podem verificar pela figura que esse ângulo é dado, o seno desse ângulo é dado por Vt, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é a velocidade da fonte vezes o tempo. Vai dar esse comprimento aqui. O tempo de emissão da primeira frente. Certo? Então, ó, quando ele estava nesse ponto, vamos tentar explicar isso de uma forma bem clara. Quando o objeto estava nesse ponto, ele emitiu essa frente aqui, ó, maior, que
foi a primeira, certo? Então, depois que ele emitiu, ela levou um tempo v vezes t para chegar a esse valor aqui, a esse raio. E durante esse intervalo de tempo t, a fonte já tinha percorrido essa distância aqui, durante o mesmo intervalo de tempo t, mas com uma velocidade maior. Que velocidade é essa? Vf. Ok? Por isso dessa hipotenusa aqui. Então vocês podem verificar que esse θ nada mais nada menos do que o inverso do número de Mach. Ok? Bom, então isso era o que eu tinha para falar sobre o efeito Doppler e ondas supersônicas. Tá legal? Agora aqui eu só queria colocar para vocês uma aplicação do som, da velocidade do som na marinha mercante, ou na marinha em geral. A propagação do som, ou a onda sonora, ela é um efeito presente em sonares, certo? O que é um sonar? Um sonar é um radar, ou seja, é um objeto que produz uma perturbação e, a partir do momento que essa perturbação encontra uma barreira, ela bate nessa barreira e volta, certo? E a partir das informações extraídas disso, desse fato, você consegue, por exemplo, identificar algum objeto que esteja invisível ao olho humano. Ok? Agora, é interessante, só abre um parênteses aqui, um animal que tem um sistema de radar muito eficaz, muito bom, e consegue orientá-lo sem precisar da luz, é o morcego. Né? O morcego tem exatamente esse sistema. Ele emite som em frequências que nós não conseguimos ouvir, e a partir do retorno desse som, ele consegue se guiar e ver onde está o obstáculo à sua frente. Tá legal? Então pesquisem sobre o morcego, acho que seria legal. Agora surge uma pergunta: por que então por exemplo, se você quer avistar, localizar um objeto na sua casa, o que você faz? Você acende a luz e aí você consegue ver onde está exatamente aquele objeto. Mas por que então não se acende uma luz muito boa, muito poderosa, não se acopla um sistema de iluminação muito poderosa numa embarcação e deixa ela iluminar para ver, procurar qualquer tipo de objeto? Por esse motivo aqui, senhores, a luz ela tem uma penetração muito rasa no mar, tá certo? Da ordem, no máximo, da ordem de 200 metros de profundidade. Passando de 200 metros de profundidade, a luz, ela não importa a sua intensidade, ela vai sendo absorvida, e quando chega nesse patamar aqui de 200 metros, você não consegue enxergar mais nada. Aqui é interessante também vocês notarem que esse patamar de profundidade que a luz alcança não é igual para todas as frequências. Olha que interessante. Ele é maior, inclusive, para luz azul. Né? Tá certo? E vai diminuindo à medida que eu vou me deslocando tanto à esquerda como à direita. Certo? Por outro lado, esse aqui é um gráfico típico do perfil de velocidade no oceano profundo
da velocidade do som no oceano profundo. Tem os efeitos aqui, nós vamos falar sobre eles um pouco daqui a pouquinho, e vai ser uma tarefa que eu vou deixar para vocês também. Tem um perfil aqui da velocidade, mas olha que interessante. Ele alcança profundidades até da ordem de 3.000 metros. A velocidade do som. Ok? Por isso, então, que se usa como radar o som e não a luz. Então, olha que interessante. Dependendo de como está o meu mar, a gente pode ter alguns problemas. Imagina que eu queira identificar esse submarino. Então, se eu jogo som nessa direção, eu esperaria que o som, se ele se propagasse retilíneamente, esperaria que ele chegasse a esse objeto e retornasse e me desse a informação dessa distância aqui, como é a forma como funciona o sonar. Porém, a velocidade do som ela vai se modificando à medida em que o som penetra na água, como a gente viu no slide anterior. Esse é um fenômeno chamado fenômeno de dispersão, né? Sempre que uma onda se propaga e a velocidade dela vai variando, que ela não tem uma velocidade constante, esse fenômeno é chamado de dispersão. Agora, o importante é isso, vocês verificarem aqui que ele não cumpre o seu objetivo, né? Nesse caso aqui, se você tem na superfície uma camada mais quente e uma profundidade maior uma camada mais fria. Então, o que vai acontecendo com a velocidade do som? Ela vai diminuindo, provocando essa, como se fosse uma refração mesmo. Por outro lado, também há desvios para cima. Se tiver uma camada mais fria e acima, uma camada mais quente abaixo, então a velocidade do som ela vai aumentando com a profundidade, certo? E ele faz essa trajetória aqui. O ping do som, né? O ping faz a crista faz essa trajetória. Temos também efeitos como refração positiva, certo? Em que o som fica como se fosse no caso da luz mesmo, da refração da luz, tem um ângulo chamado ângulo de Brewster, né? Que é a luz muito observado, por exemplo, em oásis, né? Então, aqui é a mesma história. A velocidade do som, ela muda de um meio para o outro. E tem esse comportamento. Uma forma de diminuir esses problemas, quer dizer, em vez de você emitir o som lá da superfície e passar por todas as camadas de temperatura, um instrumento mais moderno que se usa é esse sonar aqui variável, Variable Depth Sonar, ou seja, sonar de profundidade variável. Dessa forma, então, você já coloca o sonar a uma profundidade em que ele já emite as ondas, os pings, já numa única camada de temperatura de água, certo? Passando pela camada mais quente, pela termoclina. O que é termoclina? Vocês já devem ter visto em alguma disciplina de vocês. Basicamente, é uma região em que a velocidade que a temperatura da água tem um gradiente maior do que em qualquer outra. Ou seja, que a temperatura muda mais bruscamente do que em qualquer outra região. Certo? Aqui eu mostro para vocês os softwares, né? Sistemas também, as telas de sonar, como elas são. Seria interessante que vocês tivessem alguma simulação, não sei ainda se tem em relação a isso, certo?
E fica esse exercício aqui no final para vocês explicarem como a variação na temperatura da água é responsável pela mudança na velocidade de propagação do som. Tá certo? Ou seja, como a velocidade do som depende da temperatura. Como isso ocorre? Então eu gostaria que vocês explicassem isso. Tá legal? Então por hoje é só. Acho que esse vídeo foi meio longo, mas é que eu, enfim, tentei explicar de forma bastante detalhada todos os pontos para vocês, tá legal? Sempre lembrando que você não precisa necessariamente assistir a tudo que eu falei, né? Essa videoaula é um guia. Você pode pegar o slide e ir tentando entender sozinho, e a parte que você não entendeu, você pode usar o vídeo como um auxílio, além das ferramentas que nós já estamos disponibilizando. Ok? Então por hoje é só e até a próxima. Próxima aula, ondas estacionárias. Ok? Um abraço e até a próxima.